Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 4. O tema de mensagens deste ano que o Senhor tem nos dado é quando eu lanço a mão ao arado. A igreja, durante todo este ano, tem sido... Obrigado, João. Tem sido orientada pelo poder do Espírito Santo sobre o que é trabalhar para Deus. Quando Deus nos traz uma palavra, esta palavra tem uma duplicidade. A primeira é a questão da bênção. Quando Deus traz uma mensagem a nós, o primeiro interesse e caráter de Deus é nos abençoar. Deus quer que nós sejamos abençoados. Contudo, se nós formos rebeldes em nosso coração e não escutarmos o que Deus tem a falar conosco, então esta palavra será de repreensão. Então, às vezes, a palavra, ela pode repreendê-lo porque você está fora do caminho. Mas aquele que anda no caminho do Senhor, a palavra sempre será bênção. Porque a Bíblia diz que os preceitos do Senhor, eles são mais doces do que o mel. Então não existe nesse aspecto, obrigado, Mário, uma condição ruim. Tem muita água, eu vou derrubar isso aqui, se puder jogar. Amém. E se a gente pensar nesse sentido, então eu tenho que me preparar para a palavra. É uma pergunta retórica. Você se preparou para o sermão dessa noite? Não precisa que você me responda. Você veio preparado para receber um sermão? Se você não orou, se você não buscou, então você não fez nem o papel principal, porque onde você veio? Eu vou usar um exemplo simples. Muitos de nós aqui, precisam ir à academia, vão à academia, devem ir à academia. E você vai na academia de qualquer jeito? Você vai fazer os exercícios de qualquer jeito? Você vai de terno e gravata para a academia? É assim? Chinelo de dedo? Você não pode nem entrar. O que é que eu preciso para estar na academia? Uma roupa de esporte. Então nós somos muito prudentes com as coisas do mundo, mas muito relapsos com as coisas de Deus. Eu quero vir para o culto do jeito que eu quero. Passei a minha tarde toda enchendo a minha mente de porcaria. E agora eu quero que Deus assim fale comigo poderosamente. E Ele pode. Porque para Ele todas as coisas são possíveis. Mas existe uma gentileza, uma docilidade em Deus que nós como homens não compreendemos. Nesta manhã, o irmão Ferrari trazia uma aula para nós da escola bíblica, e ele dizia isso, Jesus estava com Judas, tomando a ceia. Uma ceia que não era como a nossa ceia, que hoje às vezes até é apressadamente, porque a gente tem que cumprir um horário para você ir para casa, porque você tem que trabalhar amanhã. Mas você sentir um piripiri, você não vai trabalhar. Você deveria ir, porque você falou que saiu da igreja mais cedo para ir para casa. Então, Jesus viu Judas ali. Em nenhum momento ele disse para Judas: você não vai ficar aqui sentado comigo. É essa docilidade de Cristo que a gente precisa aprender neste mês. É sobre isso que eu vou falar, nos desafiando. O pregador é o primeiro a ser impactado pela palavra, eu creio dessa maneira. Eu creio que se Deus não falou comigo, então que eu não suba aqui, que algo aconteça, mas que eu não venha pregar. Mas eu vou orar agora com você, e eu vou dizer diante de Deus e da comunidade dos santos: eis-me aqui, Senhor, me usa, porque para isso eu me preparei. A minha aliança é com o Senhor. E você
que está ouvindo o sermão, você vai orar assim também: eis-me aqui, Senhor, fala comigo, porque para isso eu me preparei. Feche seus olhos. Deus de amor e graça, fala conosco hoje. Eis-me aqui, Senhor, usa-me para o louvor da tua glória, porque para isso me preparei. Que eles não escutem a voz do Wanderson, mas que eles possam ouvir o teu Espírito Santo chamando, batendo na porta de seus corações. Que aqueles, ó Pai, que o Senhor chamou para si, que tem os nomes escritos no livro da vida, que antes da fundação do mundo o Senhor preparou, que eles possam sentir a tua presença, que eles possam manifestar em graça e glória, porque o Senhor preservou a tua palavra para nós nesse dia. Nos usa, Senhor Deus, usa esta comunidade de fé em atitudes e desdobramentos de amor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Quando eu lanço a mão no arado no mês de agosto, diz que eu amo e sou cheio do amor de Deus. E é esta a primeira frase que você tem que dizer no íntimo do seu coração: eu amo, porque eu sou cheio do amor de Deus. A Bíblia tem nos ensinado que não há outra maneira. Os irmãos que têm vindo dominicalmente aqui têm escutado o sermão, e talvez aqueles que nos acompanham pela internet têm visto isso, que não há outra forma senão amar, porque é cheio do amor de Deus. E aí, 1 João 4:21, o apóstolo vai dizer um versículo que vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida cristã, a qual a gente chamará esse sermão de o desdobramento de amar a Deus. É amar os meus irmãos. Qual é a lógica de amar a Deus? Você ama a Deus? Se você não sabe se você ama a Deus, nós já temos um pequeno problema. Porque é impossível que você se aproxime de Deus sem ter recebido dele esse amor, esse afago. Mas a partir do momento que somos acolhidos pelo amor de Deus, que declaramos esse amor de Deus nas nossas vidas, João vai ensinar a igreja, dizendo que o desdobramento desse amor, escute, sabe esse amor que nós cantamos nas músicas? Sabe esse amor que você fala na oração? Sabe esse amor quando você está precisando de uma bênção, você fala assim: Deus, eu te amo, me dá aquilo que eu preciso. Ele diz que o desdobramento é o amor ao irmão. João, ele está trabalhando com um conceito muito importante para nós, que é a materialidade daquilo que é transcendente, daquilo que é espiritual. O amor não pode ser mensurável. O amor não é como, por exemplo, a água, que a gente pode entender se a gente tem muito ou pouco amor. E como que a gente mede isso? A igreja, ela começa a ser formada, principalmente depois da morte do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus, ele envia o Espírito Santo sobre a vida da igreja, no sermão de Pedro, aqueles homens se convertem, são batizados, e a igreja começa a crescer e tomar proporções jamais imaginadas pelos homens. Os 12 judeus não poderiam saber que este evangelho chegaria até Jacareí. Embora, quando Jesus está subindo aos céus, ele diz: vocês vão receber esse poder de Deus. Esse poder vai encher o coração de vocês. E vocês vão ser as minhas testemunhas. Vai começar em Jerusalém, mas vai ir até a Judéia. E depois isso vai até os confins da terra. Tem lugar que a gente não faz ideia. Que se eu falar aqui qual que é a capital, a gente não sabe. Que idioma é falado nesse lugar? Nós não conhecemos, mas o Evangelho do Senhor Jesus chegou lá. Por quê? Por causa do amor de Deus. É o amor de Deus. E eu queria ler com você então, 4:21. E ele diz assim: Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus,
ame também seus irmãos. Isso é um mandamento. O mandamento tem por si a configuração de que não é opcional. É uma regra, é um pilar, é uma estrutura que será fundamentada a minha e a sua fé. Então, o apóstolo está dizendo para nós, sabe a sua fé em Deus? Sabe essa fé que você diz que você crê? Você fala assim, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, eu sou batista ou de qualquer outra denominação. Quando você diz isso, ele diz assim, que a sua fé deve ser pautada primeiro em um amor divino, num amor ao Senhor nosso Deus. É o amor vertical. E nós já estudamos isso e lemos e pregamos que esse amor vertical tem uns desdobramentos e uma maneira de ser. E agora ele está dizendo para nós o quê? Que se você ama a Deus, você deve amar também o seu irmão. E aí começa aquilo que é o nosso desafio nesta noite. Qual o desafio do pregador desta noite? É que o coração dele seja transformado por essa palavra. Porque se o coração dele for transformado, possivelmente o seu coração também será. Porque o Deus que habita em mim, habita em vocês. O Deus que fala comigo, falará com você. E esta é a palavra doce de Deus para você. Ame seu irmão. Ame o seu irmão. E a gente vai entender isso de uma maneira bíblica, de uma maneira que o Senhor nos levará talvez até como se fosse aquele aconchego da sala para entendermos o que é esse amor. E eu peguei o teólogo Agostinho de Hipona, que ele diz assim: para descobrir o caráter das pessoas, temos apenas que observar o que elas amam. E eu queria chamar você para ler essa frase comigo. Naquele famoso 3, 2, 1. 3, 2, 1. Para... O caráter tem essa importância na nossa vida, porque a gente entende que o caráter é basicamente o que é o ser humano. Você gostaria de fazer um negócio com alguém que ele é conhecido por ser um mau caráter? Quantos aqui gostariam de comprar o carro de alguém que diz, aquele cara é mau caráter? Ou a casa? Então, nas nossas relações comerciais, nós queremos que a pessoa tenha o quê? Um bom caráter. Que o caráter seja bom. E o caráter vai ter essa ideia das características. Então as nossas características para os negócios e para as coisas têm que ser boas. Tem muita gente que não declara a fé ao Senhor Jesus, mas preza por ter um bom caráter. Então Agostinho de Hipona ele diz, se você quer saber o caráter de alguém, é só fazer um exame, uma observação e ver o que ele ama. E talvez você esteja sendo levado agora na sua mente a pensar no seu vizinho. Eu sabia que ele era mau caráter. Mas eu queria desafiar você a não olhar para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhar para dentro de si. O que você ama? E essa é uma pergunta que, se não estivesse nesse momento agora, seria muito simples. O que você ama? E alguns diriam, eu amo carros, eu amo esporte, eu amo trabalho, eu amo comida. Então a sua prática desse amor revelará o seu caráter. E a igreja havia se convertido e passado por problemas. Muitas heresias haviam acontecido ali na igreja. João já havia escrito o seu evangelho, possivelmente. E agora ele, expulso de Jerusalém, por causa da perseguição, por causa do cerco romano em Jerusalém, habitava ali na região de Ásia Menor, e a igreja estava dividida. Tinha umas igrejas lá, irmãos, que davam muito trabalho. Uma delas era a igreja de Corinto, a outra era as igrejas da Galácia, a outra era a igreja de Éfeso. Então tinha muitas igrejas, e as cartas não são necessariamente
porque tudo estava bem. As cartas são para nós porque as coisas estavam complexas. E a maioria dos apóstolos já haviam morrido, todos eles martirizados. E João percebe então que havia uma doutrina dizendo que Jesus não era o Cristo, que Jesus não era Deus. Essa heresia chamada docetismo, baseada no gnosticismo, que tem voltado à tona para nós. Muitas religiões aí dizem Jesus não é Deus, Jesus não é Deus. E Satanás vai sempre frisar isso no seu coração, que Jesus não era Deus. Por quê? Porque só existe um nome que nos dá salvação. Qual é o nome? Jesus. Então, se eu digo que Jesus não é Deus, eu quebro o conceito da salvação. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, por Jesus. Então, quando aqueles homens serino diz que Jesus não era Deus, ele está dizendo que logo Jesus não é verdadeiro. Ele não é o caminho, ele não é a vida. E João começa a escrever, então, de uma maneira até cíclica, dizendo sobre as coisas, e ele entende sobre o amor, ele entende sobre as coisas, sobre a verdade de Deus, e ele chega no capítulo 4. E ele vai usar palavras muito fortes. E ele diz assim: ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. O amor de Deus pressupõe a irmandade cristã. Não existe demonstração do amor de Deus sem uma irmandade. Eu e você somos igreja porque nós confiamos e formamos uma irmandade cristã. E a irmandade aqui, essa palavra irmandade, ela tem primeiro um aspecto do irmão mesmo consanguíneo. E na história da humanidade, na história da antropologia bíblica, muitos irmãos tiveram problemas, irmãos consanguíneos. Os primeiros irmãos que tiveram problema, quais eram os nomes deles? Abel e Caim. Eles eram o quê? Irmãos. E o que aconteceu? Um matou o outro. Depois a gente tem Jacó e Esaú. E o que Jacó faz com Esaú? Engana. Usurpa. Tira dele a bênção da primogenitura. Então, a irmandade não é construída nesse sentido bíblico por relação consanguínea, mas pelo ato e o efeito de amar. Nós não somos irmãos em Cristo, preste atenção, porque nós temos uma carteirinha com um número. Nós não somos irmãos em Cristo, porque nós descemos a água do batismo. Nós não somos irmãos em Cristo, porque verbalizamos e chamamos um ao outro de irmão. Nós não somos irmãos em Cristo, porque damos a paz um ao outro. Ué, pastor, então como que a gente é irmão? Quando a gente ama. E o amor, eu já ensinei para vocês. Qual que é esse amor? Quem lembra o nome? Ágape. E o que é o amor ágape, igreja? É um amor incondicional. Eu estou martelando essa condição porque este é o mês do amor e você não pode sair desta casa de oração, deste sermão, sem ter isso na sua consciência, que é o amor que não pressupõe, você não ama porque você gosta. Não tem a ver com o seu gosto pessoal, é isso que a gente não entende. O amor eros, sim. O amor eros vai ser condicional, é o amor dos casais, você vai escolher uma pessoa para você. E aí você vai olhar nas afinidades, o que ele tem, o que ele não tem, na beleza física, se é, se não é. Vão ter vários aspectos de análise. O amor storge também. É um amor que às vezes não gosto muito dessa família, não gosto muito do meu pai, não tenho relação com meu pai, não tenho uma boa relação com a minha mãe. Por quê? Porque você está colocando uma régua, uma medida. Então a gente tem 3 amores gregos ali dizendo para nós, e o filéus, como a gente já falou de Caim e Abel. E a gente tem essa base tripla para usar como régua, e agora Deus está dizendo para nós, não. Você vai apagar tudo que você aprendeu, e você vai aprender um amor que é ágape, que é incondicional.
Preste atenção, irmão. Se Jesus fosse amar você porque Ele gostava de você, você seria amado de Deus? Diga agora no seu coração diante do Senhor. Confesse. Diga, não, Deus me amava, eu sou muito legal. Não é. Paulo vai dizer que nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós éramos inimigos de Deus. E assim é. Você já encontrou com alguém que ainda não foi salvo e ele é inimigo de Deus. Ele não gosta de crente, ele não gosta da igreja, ele não gosta do hino. Tudo perturba ele. O forró toca de 24 horas a 50 mil decibéis. Ele tá beleza, tá tudo certo. O traficante tá dando tiro na rua, tá tudo certo. A igreja passou das 11 horas. Meu Deus, essa igreja não... Não estou defendendo a igreja que passa das 11 horas, mas estou dizendo, cadê a empatia? Então o que eu estou dizendo é que o amor é uma prática que não pode ser condicional. Eu não posso, enquanto pastor dessa comunidade, escolher os membros da igreja. Embora às vezes dá vontade. Vamos, né? E você também não. Agora eu posso escolher, hoje, pelo livre pensamento, a comunidade. E muitos usam para justificar, e eu já usei também isso, a multiforme graça de Deus. Quem já ouviu esse termo? Multiforme graça de Deus? Levanta a mão. O que significa isso? Quer dizer que Deus tem uma graça que se molda. É assim? É desse jeito? Na verdade, significa que Deus alcança você na sua miserabilidade. Não é que Ele molda, não. É que você é tão miserável que é preciso que haja um esvaziamento do Cristo para Ele alcançar a humanidade. Mas isso é por um tempo. O autor de Hebreus diz que é um pouquinho de tempo. Um tempinho muito pequeno perto da eternidade. Por quê? Porque então Ele virá como quem? Como o grande Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele abrirá um livro selado com 7 selos. E naquele livro, sabe que nome está lá? O meu. Não sei se está o seu. O meu está lá. O seu está lá? O meu está lá, porque foi escrito com o sangue do Cordeiro. E Ele não vai riscar. Porque Ele dá a perseverança aos santos. E a igreja hoje vive um tempo difícil, tal qual a época da perseguição. Porque naquela época você aceitava Jesus e já encontrava com o leão. Mas não era da tribo de Judá, era do Coliseu. Não sei por que hoje chama o imposto de renda de leão também, deve ser por causa disso, né? Ferocidade. Então você encontrava com o leão e acabou. E agora não, a gente vive uma vida cristã. E eu quero fazer uma pergunta só para vocês entenderem onde eu quero levá-los, para a gente ir para o próximo ponto. Quem tem aqui mais de 5 anos de convertido, como crente, membro da igreja, batizado? 5 anos, levanta a mão, bem alto, levanta porque isso é benção, amém. 5 anos, olha só. Agora vamos fazer aquela eliminação rápida, não vou cansá-los não. 10 anos, 15, 20, 30 anos, 40 anos, uau, 40 anos de evangelho, meu irmão, significa que você já plantou tanto, você já colheu tanto, que você vai chegar diante de Jesus com um caminhão, com aquela Scania, né, com 5, 6 eixos de trigo para ele, falar, ó Jesus, 40 anos de crente, olha os frutos, amém. Mas às vezes não é simples assim, irmãos. O pastor está dizendo isso para você entender o quanto que é importante a gente entender que a irmandade é algo que está relacionado ao amor. Sabe, irmãos, o que faz a igreja sofrer? Não é a falta de dinheiro, embora isso seja um problema da igreja. Não é a falta de apoio governamental e político, embora isso seja um problema também. Não é a falta nem de um templo. Não é a falta da Bíblia. Porque na igreja perseguida eles decoram a palavra e rasgam. Sabe o que faz a igreja sofrer? Diga agora comigo, a falta de amor.
Diga de novo, porque isso precisa ser registrado lá nos livros da vida. A falta de amor. É isso que faz a igreja. E o que é a igreja? Somos nós. Não é esse ventilador, irmão. Não é essa parede branca. O amor de Deus pressupõe a irmandade cristã. Eu e você, enquanto amamos a Deus, nós temos que viver em comunidade. Não existe como vivermos para Deus e o amor de Deus e amarmos a Deus, segundo o que o João fala, sem que você ame o seu irmão. Não tem como, e isto é um mandamento. Por isso que você vê essas igrejas Frankenstein, esses crentes mal acabados, esses desigrejados. E desigrejado está no inferno, porque não faz parte da igreja, e só a igreja que vai para o céu. Ah, não, mas eu amo a Jesus. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também os seus irmãos. E o ponto 2, então, ele diz: tá bom, pastor, eu já entendi que eu tenho que amar os meus irmãos, mas como que eu vou fazer isso? Eu acho que esse é o ponto alto do meu sermão. Pelo menos eu espero que você entenda dessa maneira. Uma irmandade cristã não virá de graça. Uma irmandade cristã não surgirá ex nihilo. Não virá do nada. Uma irmandade cristã tem que ser construída. Uma irmandade cristã tem que ser dedicada. Tem que haver dedicação. Tem que haver o quê? Gentileza intencional. Intencionalidade do cristão. Eu vou usar um exemplo aqui, depois nós vamos fazer um exercício. Hoje o sermão será com um exercício, igual aula de faculdade, de universidade, de escola. E certa vez um pastor de uma igreja ali em São José, não era da Ibaje, tá? Mas eu não vou falar a igreja também, porque os crentes também gostam de um assunto. E ele estava comentando que uma pessoa chegou e começou a reclamar com ele, falando que a igreja não tinha muita comunhão. Ele falou: a igreja não tem comunhão, pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa, a igreja não tem comunhão, essa igreja não tem comunhão, não acontece nada. Aí o pastor, talvez você já ouviram eu contando essa história, o pastor pegou e falou assim: então tá certo, eu vou avisar no culto agora, de domingo, de à noite, semana que vem, a igreja será convocada para todos irem lá na sua casa. A irmã vai comprar pão, frios, vai fazer o café e vai receber, e era uma igreja de mais ou menos 200 membros, tá? E vai receber os 200 membros lá. Como você acha que a irmã ficou? Né? Você já entendeu. Pastor, mas minha casa não cabe. Ó, primeira barreira. Mas eu não tenho dinheiro. Segunda barreira. Mas eu não tenho. E começou uma lista de impedimentos para ter o que ela queria? Comunhão. Então quem impede a comunhão é a falta do amor. Não, pastor, mas o senhor tem que entender que não cabe. Se eu tenho que entender, você tem que entender também que não é fácil. Que o processo não é assim. Que não é impositório. Que é um processo de construção. A gente tem que ir ligando. A gente tem que tomar cuidado. Porque tem um irmão que você vai na casa dele e ele abre 15 picanhas e assa e depois joga fora. Mas tem irmão que não consegue ter uma lata de sardinha para pôr no pão para você. E como que você, como pastor, concilia isso? Com amor. Não dando importância à comida, à bebida, mas sim à relação. É por isso que as igrejas vêm para os templos. É por isso que as igrejas fazem os programas. Aí você miseravelmente fica na sua casa. Não vem no encontro de homens, não vem no encontro de jovens, não vem no encontro da mulher, não vem no... E ainda fala assim: não sabia que tinha. Não, fica tranquila. Fique tranquilo, não precisa saber não. Está entendendo a dificuldade? É um processo de construção. Escute aqui, escute bem. Não seja hipócrita. Eu e você precisamos construir irmandade. Se eu não forçar a ter irmandade com vocês, nós não vamos ter. Sabe por quê? Porque o natural é o isolamento. E aí Provérbios 18 vai dizer: aquele que se isola, ele é tolo. E sabe qual tem sido a grande arma do maligno, principalmente para as gerações que estão vindo aí? É deixá-los isolados, mas conectados. Então ele tem uma sensação. Eu não estou dizendo isso da minha percepção, isso são estudos que existem. Muitos jovens, principalmente que não são mais da América Latina, Europa, nós estamos falando de primeiro mundo, Estados Unidos.
Se acabar a rede social, se cortar a rede social, eles não sabem quem eles são, eles não têm identidade. Eu queria fazer uma pergunta para você, e com certeza os mais velhos terão menos dificuldade. Se a gente ficar 60 dias sem internet, o que você faz? Sem telefone, sem celular. Então, hoje existe um sistema, um esquema para que a gente se isole. Mas, como que eu vou demonstrar amor? Isolado. E eu vou contar uma história para vocês da minha esposa. Porque vocês gostam de ouvir a história do pastor com a esposa, não gostam? Gosta? Quem gosta? Deixa eu ver. E essa é da Ibage. Eu estava lá na Ibage, e aí sabe o que eu fazia? Ó, tem muito irmão que vai se identificar aqui. E eu chegava na igreja, e eu não estou puxando a orelha de vocês não, tá? Eu estou explicando. E eu chegava na igreja, e ficava lá no culto, né? Na época era o ministro Kiko que tocava, a igreja era de outra, né? Não era outra longitude, latitude, né? Era... E aí, terminava o culto, e eu trabalhava muito, sabe? O que eu fazia quando terminava o culto? O que vocês acham que eu fazia? Eu ia embora, mas eu ia embora assim, que parecia que eu era o Satanás sendo expulso do Vale do Sal. Vamos, Elô. Aí chegou um dia, e a gente tinha vindo de São Paulo para São José dos Campos, e o paulistano ele tem uma cultura diferente do joséense. Se é melhor ou pior não importa, mas é diferente. E a Heloísa falou, olha, eu não conheço ninguém na cidade. Desse jeito ela falou para mim, olha, Vandos, não conheço ninguém na cidade. A gente está começando a frequentar a igreja aqui. A gente conheceu os pastores. E se eu não conversar com as pessoas, a gente não vai saber quem eles são. E eles não vão saber quem a gente é. E aí teve a sabedoria humana. Né? Porque muitas vezes o homem, quando ele ouve a esposa, né, nesse sentido, é sábio. Elas têm uma sabedoria. A partir daquele momento, eu comecei a ficar. E sabe o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a ser movido a falar com as pessoas. Aí você pode dizer, mas eu não quero isso. Então é uma escolha. Por isso que eu ponho diante de vós, todos os dias da sua vida, a bênção ou a maldição. Certa vez, quando criança ainda, em um culto evangelístico, não existia esses negócios de célula, PG, o povo crente bobo, inventa esses negócios. Era culto no lar. Porque era o que era, um culto no lar. E aí, toda vez eu lembro, na Fazenda Guanabara, lá em Andradina, a irmãzinha puxava, né? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. É hoje. Muitos não terão amanhã. Muitos não terão amanhã. Então é preciso que eu e você façamos o quê? Construamos. E como eu falei que ia ser uma prática, nós vamos construir isso agora. Você vai pegar aí seu celular, ou uma caneta e um papel, pode pegar. Você vai olhar para a pessoa, se não for o seu cônjuge ou o seu parente, do lado, e vai anotar o nome dela para você orar. Se a pessoa do seu lado é o seu cônjuge, como Leila e Romulo, você vai pegar a pessoa da frente ou de trás. Agora nós vamos fazer isso. Porque é preciso construir uma irmandade. Anota o nome dele e fala assim, eu vou orar por você a semana. Não é para você perguntar o pedido dela. Qual é o seu pedido de oração? Não, você vai perguntar o nome dele. Qual é o nome do irmão? Pode fazer agora, é agora. Se a pessoa do seu lado é seu conhecido, não pegue. É a de trás ou da frente? E como na Santa Ceia, eu vou fazer aquela pergunta. Tem alguém que ainda não pegou o nome? Coletou o nome, anotou o nome? O nome dela?
Sua sogra. Pegaram o nome? Pegou? E agora você vai orar. Você vai construir a irmandade. Essa pessoa que você pegou, pelo que eu estou olhando aqui, não tem ninguém que não seja crente no Senhor Jesus. Aparentemente. Aparentemente. Meu olho é humano e falho. Né? Mas você vai orar pelo seu irmão. Você vai orar pela sua irmã. Você vai orar por quem, Felipe? Qual o nome? Pela dona Ana Maria. Não, pela irmã. Ela é sua? Irmã. E a irmã vai orar por quem? Qual irmão? Por mim? Amém. Amém. Isso é um processo de construção. Mas você vai orar mesmo, viu? E se você não orar, eu vou orar por você. Tenha certeza, essa madrugada eu ainda vou orar. Senhor, incomoda eles para orar. Desperta eles na oração. Tira eles desse comodismo. Pastor, mas eu não sei orar. Por isso você tem que orar, porque quando a gente não sabe fazer, a gente tem que fazer para aprender. Pode ficar tranquilo. Não é uma cirurgia cardíaca. Eu acho que a única coisa que você não pode fazer para aprender é a cirurgia do coração de alguém. O resto você pode ir fazendo, pode cair, pode quebrar, pode tentar fritar o ovo, saiu ruim, faz de novo. O feijão salgou, cozinha de novo. Na 15ª vez você vai fazer. Você vai orar pelo seu irmão. E você vai orar para Deus abençoar. E no domingo que vem, é domingo de ceia, eu queria agora que você pensasse comigo. Que você imaginasse agora comigo. Faça um pedido para Deus agora. O que você precisa? Um só. Eu quero que você peça agora. Porque a pessoa que pegou o seu nome, ela vai orar por esse pedido. Pastor, mas ela não sabe, mas Deus sabe. Esse é o nosso vínculo. Peça para Deus, Deus, eu quero isso. E no domingo que vem a gente vai perguntar, eu vou perguntar. Irmãos, você pediu para Deus no domingo passado. Deus já te atendeu? Se você falar ainda não, você vai continuar orando por ele. E aí se passar o ano e ele não atendeu, você vai continuar orando por ele. Pastor, já parei de orar. Ele te visitará. Porque a docilidade dele precisa que você construa a irmandade. Esse é o exercício que a gente faz. E eu vou para o último ponto da mensagem. Quando a gente começar a construir a irmandade, isso vai ter um valor inestimável. A Bíblia diz que em todo tempo o amigo ama o outro. Você tem algum amigo? Não precisa dizer para mim não. Você tem alguém que é seu amigo? Pensa agora. Eu tenho essa pessoa, minha amiga. Essa pessoa é minha amiga. Talvez pode ser mãe. Cuidado. Porque isso pode ser um problema. Só sua mãe é sua amiga? Você tem um amigo? Se você fazer, eu não tenho amigo. Você está errado. Você está servindo ao inimigo. Você está nas trincheiras do lado errado. Porque o valor nosso é fazer amizade. É transbordar de amor. Em todo lugar que eu vou, eu peço para que Deus me abençoe. Para que eu faça as coisas. Para que Deus possa me dar bênçãos. E eu tento ser empático, simpático e receber a empatia, a simpatia. Isso não significa que eu sou uma boa pessoa. Muito pelo contrário, isso significa que eu entendo a misericórdia de Deus que eu preciso. O quanto eu preciso de Deus. Porque se eu não viver com esse filtro... Cadê o Weber? Se não viver com filtro, irmão Weber... É que eu tinha uma brincadeira com ele, né? Sobre o filtro. Porque às vezes a gente vem um negócio na garganta para falar e você fala assim... Põe o filtro. Ô, meu irmão, tudo bem com você? Você poderia, por gentileza? Pastor, é falsidade. Não, isso se chama autocontrole, domínio próprio, modalização verbal. Modalização verbal é o nome da matéria. Não é porque ele é um idiota, que ele vai ouvir lá na rua, mas não está na internet, né? Que você vai chamá-lo assim. Isso é educação. Modalização verbal. E você vai tentar ajudá-lo para que ele deixe de ser. E você sabia que só você pode ajudar uma pessoa
a sair disso? Você sabe que o maior pilar da educação brasileira, que sofre há anos, há décadas, com sucateamento, né? E eu falo com propriedade porque fui professor, né? E é a classe operária menos recompensada que existe no nosso país. Você sabe que o único pilar da educação brasileira, dos pedagogos, pedagogas, dos professores de Fundamental 1 e 2, é ensino médio. É quando eles conseguem mudar a vida e a mente de alguém através do estudo. E às vezes, como diz, né? Nordestino que gosta, bichinho, ô bichinho. O bichinho vem tão ruim. Você fala um verbo para mim. Ele fala pai. Aí você fala casa. Um artigo, então. Não sei o que é isso. Mas aí você começa a ensinar para ele que o artigo é o o. Repete comigo. O. É o a. Esse artigo pode se tornar plural. As, os. Você entendeu? Entendi. Como você chama um amigo e você não fala assim, ô fulano? Né? Embora esse aqui já é outra classe gramatical. Então, é porque o artigo acompanha o substantivo. O substantivo é o que dá nome a uma substância. Daqui a pouco o bichinho pega gosto. E aí vem com as perguntas para você. Professor, se eu tenho uma oração substantiva, né, adjetiva, eu posso transformá-la ela em reduzida de gerúndio? Ó. Aí você fala assim, aprendeu. Vocês não entenderam? Vai estudar. Estou brincando com vocês, porque tem muitas áreas, e isso não é vergonha nenhuma para mim, que os irmãos, né? Que eu pergunto mesmo para os irmãos só falam, não estou entendendo nada, irmão. Glória a Deus. Né? Irmão Acácio, às vezes, esse dia o irmão Acácio mandou um desenho lá, eu falei, que bom, irmão, que desenho bonito. Eu só quero que você mexa nessas lâmpadas aqui para eu poder apagar elas. Se você... Aí ele mandou um X, uma bola, Não importa, irmão. E o que é esse valor? É o valor da Irmandade Cristã. Em todo o tempo, para eu concluir, ama o amigo. E na angústia, quem vai te socorrer é a pessoa que você orou por ela. Agora a coisa muda de figura. Sabe a pessoa que você pegou o nome e que você vai orar por ela? Talvez, no momento de angústia, é ela que pode te dar socorro. Mas como ela dará socorro se você não constrói a irmandade com ela? Como o pastor vai te ajudar se o pastor não conhece e você não sabe quem é você? Então é construção. Não é só café e pão. Tá? Porque eu usei o exemplo do café e pão. Mas é entender. Nós temos um camarada aqui que ele não toma refrigerante. Ele sempre me dá problema quando a gente tem comunhão com refrigerante. Eu não vou falar quem que é. Mas eu amo ele. Hoje eu quase comprei um suco para ele comer hot dog. Só não comprei porque ele apurrinhou demais. O pastor falou, caiu da graça. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Você vai construir essa irmandade. Esta igreja, e uma das palavras para a igreja, né, segundo Paulo Vale, professor de grego do Martin Bucer, é quininia, mas segundo todos os outros professores de grego é koinonia, né? Mas o Paulo Vale é muito bom, então eu dou crédito para ele. Então uma quininia, já ouviram falar disso? Essa koinonia, né? A gente conhece como koinonia. A koinonia, ela pressupõe isso. Você ama a Deus. E aí você ama o seu irmão. Então você convida a irmã para ir na sua casa. Você é sincera. Você convida a pessoa para orar com você. Pastora, talvez você more num lugar que não possa realmente receber pessoas. Talvez você seja o único cristão da sua casa e a sua família não gosta de
reuniões cristãs. Chama a pessoa para orar na igreja. A igreja está aberta, a igreja tem uma chave reserva para você. Mano, não posso ir em casa, mas eu queria comer um pão com você. Vamos lá na igreja? Ocupa esse espaço aqui. Faz o que tem que fazer. Acolhe as pessoas. E assim a gente vai ser o quê? Verdadeiros irmãos. A irmandade, por último, não está atrelada à placa de igreja. A irmandade não está restrito a um logradouro. Os nossos irmãos não são só esses que a gente vê aqui, mas é todo aquele que reconhece a Cristo como Salvador. Se você estiver andando por aí, for levado a qualquer país, qualquer lugar, e você encontrar uma pessoa que ele fala que ele crê no Senhor Jesus, que ele é crente no Senhor Jesus, ele é seu irmão. E você pode amá-lo liberalmente, um amor liberal. E tenha certeza que em devolutiva você vai receber o amor de Deus. Eu queria convidá-lo a ficar em pé depois desse sermão, para que a gente cante ao Senhor nosso Deus em amor, para que Deus nos leve a não ter um amor fingido, mas amar os nossos irmãos, a construir essa irmandade saudável, sadia, que é o que o Senhor Jesus espera de nós. Amém?
querido, nós vamos retomar no mês de setembro as nossas reuniões, os nossos cultos de quarta-feira. Então, na primeira quarta-feira de setembro, nós retomamos as nossas reuniões de quarta-feira. E aí vai ter um esquema. As irmãs, na próxima quarta, estarão orando aqui pela igreja às 20 horas. Então, irmãs, cadê as irmãs? Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo? Às 20 horas terá reunião de oração para vocês. Aí você, alguém vai estar com a irmã Fabiana aqui. Ore para essa igreja. E não esqueçam de orar pelos nossos irmãos. Agora, se você quiser, as irmãs fizeram com muito carinho para mim a montagem do cachorro quente. E a igreja vende para arrecadar fundos. Mas eu não queria que ninguém aqui que tem o desejo de comer o cachorro quente está sem dinheiro, sair sem comer. A Bíblia diz: 20 e comer sem preço. Então, se você tiver sem dinheiro e quiser comer, pode ir lá e falar que o pastor vai pagar. Eu pago. Mas vai dar para pastor aí. Se você tiver sem condição desse, tá? Porque isso é para abençoar, não é para criar nada no seu coração. Então, se alguém fala: pastor, eu não tenho dinheiro, mas eu quero comer um cachorro quente, pode comer. Bom? Então vamos orar agora. Pai amado, Deus de amor, que nós possamos demonstrar o nosso amor por Ti, amando o nosso irmão. Que esses nomes que foram agora, Senhor Deus, anotados por nós, que nós possamos desenvolver uma irmandade com eles, um amor. Que a nossa oração seja para que eles alcancem a vitória e a bênção do Senhor. Que o Senhor, sobretudo, use este exercício para abençoar as vidas. Porque nós não estamos aqui brincando. Isso vale as nossas vidas. Isso, ó Pai, teve um preço do Teu Filho Jesus. Deus querido, que o Teu Espírito Santo continue falando, ecoando no coração da igreja amada. Sobretudo o Senhor é nosso pastor. É o Senhor que nos conduz. Eu posso no meu ministério falhar, Deus, mas o Senhor não falha conosco. Eu posso como homem errar, mas o Senhor não erra. Por isso que essa comunidade não olhe para mim, mas olhe para o Senhor, que é o nosso autor e consumador da fé. Mas que isso também não seja, Pai, motivo para que eu ande relaxadamente. E não olhe para o Senhor como o meu exemplo e a minha guisa. Que eu possa olhar para Ti com uma estatura de varão perfeito. E que o Senhor me leve, talvez como pés como das costas, para alcançar os lugares altos, Deus. Que eu possa pastorear o Teu rebanho, segundo a Tua graça, a Tua misericórdia, segundo a Tua vontade. Oramos por aqueles que estão, ó Pai, tristes, enlutados. Pai, que o Senhor dê um consolo e conforto. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor os cure. Aqueles que estão separados, Senhor Deus, com rupturas de relacionamento, Pai, restaura para a honra e glória do Teu nome. Se tem alguém aqui, Senhor Deus, que já desistiu, o Senhor não desistiu deles. Que o Senhor os tome pela mão e que o Senhor os carregue em Teus braços. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Estenda sua mão para cá. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre, que o conforto, o consolo e as doces comunhões do Espírito Santo sejam derramados sobre as suas vidas agora e sobre todos aqueles nossos irmãos que estão espalhados pela face da terra. Que haja paz em Jerusalém e que o Senhor volte a nos buscar. Você diz? Amém.